Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professor Dan. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Então, o que essa questão vai exigir da gente? Essa questão vai exigir da gente proporção direta, tá? Se tu quiser estudar depois, proporção direta. Então ela vai exigir tu saber o que é diretamente proporcional, normal, e também diretamente proporcional ao quadrado. O que cada um desses significa, tá bom? Então, proporção direta é o conteúdo dessa questão aqui. A chave dessa questão é tu descobrir a constante de proporcionalidade. Então, tu sabendo a constante de proporcionalidade dessa questão aqui, descobrindo essa constante, tu resolve a questão tranquilamente, tá bom? Então, essa é a chave por onde a gente vai resolver a questão, tá? Então, bora lá resolver. Vamos começar lendo o comando. O jogador J1 venceu esse confronto. Então, a gente já sabe que ele venceu. Venceu o confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, e aí tem as alternativas. Então, olha só, então a gente tem aqui o J1 venceu, né? Mas o que eles querem saber, né? Pelo visto, o que eles querem saber? Quer saber a diferença, ou seja, um menos o outro, entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente. Então, é isso que a gente vai ter que descobrir, né? Pelo visto aqui no final, para descobrir a resposta certa. Então, o ataque do J1 menos a defesa do J2. Tá? Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então, o nível e a experiência definem o ataque e a defesa. Então, isso aqui é importante que vocês façam com cuidado, entendeu? Para não se confundir. Então, tem nível, tem experiência, tem ataque e tem defesa. Eu vou parar de falar força de ataque e força de defesa. Eu vou só falar ataque e defesa para ficar mais curto, tá? Porque eu acho que força de ataque e força de defesa é muito grande, pode confundir. Então a força de defesa, a defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então aqui vem, né, a primeira coisa importante. Então a força de defesa, né, ou a defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, a defesa é diretamente proporcional ao seu nível, ou seja, ela é uma constante vezes o nível, né, vezes a experiência ao quadrado. Então, vezes a experiência ao quadrado. Isso que significa ser diretamente proporcional. Diretamente proporcional é quando é uma constante vezes aquele valor. Né? Quando é normal, é uma constante vezes, assim, diretamente proporcional ao nível. E quando é diretamente proporcional ao quadrado, a gente multiplica pelo quadrado daquela coisa. Então, isso aqui é a defesa, o que diz ali aquilo que eu sublinhei em azul. Enquanto que sua força de ataque, né? Sua força de ataque, o seu ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então é o contrário aqui, né? Então o ataque, né? O ataque é uma constante, que são constantes diferentes aqui, constantes diferentes, porque são duas coisas diferentes. Então eu vou colocar aqui, ó, constante da defesa e aqui constante do ataque, tá? São duas constantes diferentes, tá bom? Tu pode até usar letras diferentes, se tu quiser. Eu vou usar K nas duas. Então, diretamente proporcional à sua experiência. Então, vezes, né? Vezes a experiência. Eu acho que eu vou colocar a experiência uma embaixo da outra para ficar mais bonitinho. Então, vezes a experiência. E ao quadrado do seu nível. Então, diretamente proporcional ao nível ao quadrado. Então, essas são as expressões da defesa e do ataque. Então, a defesa é uma constante que a gente não conhece ainda, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado. E o ataque é uma constante, outra constante, que a gente também não sabe ainda, que é vezes o nível ao quadrado, vezes a experiência. E a chave da questão vai ser descobrir essas duas constantes aqui. Então, gente, se agora vocês tiveram alguma ideia de como resolver essa questão, se agora ficou um pouco mais claro como é que se resolve, pausa o vídeo e tenta continuar a partir daqui, tá bom? Faz isso. Nenhum jogador sobe o nível ou a experiência dos demais. Não, nenhum jogador sabe, não sobe. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque
Ali tem uma informação importante. Iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Ou seja, o que aquela parte em marrom está querendo nos dizer, né? Aquela parte em marrom vai justamente nos dizer as constantes, né? Aquela parte em marrom vai nos dizer as constantes. Ela está dizendo que se o nível é 1 e a experiência também é 1, ou seja, no início do jogo, o ataque é 2 e a defesa é 1. Então, com isso aqui, a gente consegue descobrir as constantes de proporcionalidade e aí ter a chave, a resposta da nossa questão. Então, vamos descobrir ali as constantes. Vamos descobrir primeiro a do ataque, gente. Primeiro a do ataque. Então, vamos pegar isso aqui e substituir os valores daqui, né? Substituir esses valores aqui. O ataque 2 é igual a constante, que a gente não conhece, constante do ataque, vezes o nível ao quadrado que é 1, vezes a experiência 1. Vezes a experiência 1. Então, isso aqui dá tudo 1, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 1, 1 vezes 1 dá 1, né? Ou seja, a nossa constante é exatamente 2. Então, a constante de ataque é 2. E agora para a defesa, mesma lógica. Defesa 1 é igual a constante de defesa vezes o nível, que é 1, vezes a experiência ao quadrado, que também é 1. Então aqui é tudo 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. A única opção é se a constante de defesa também for 1. Então agora a gente sabe esses dois valorzinhos aqui, gente. Agora a gente sabe que a constante de ataque vale 2 e a constante de defesa vale 1. Tá? Então com isso a gente consegue descobrir o ataque e a defesa de qualquer jogador. Vamos continuar lendo aqui. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante e a força de defesa do desafiado. Eu vou apagar isso aqui. Considera-se então o ataque do desafiante e a defesa do desafiado. E vence o confronto aquele cuja força for maior. Então, assim, compara o ataque e a defesa. Quem tem o número maior, né, a força maior, vence, né? O vencedor do desafio aumenta seu nível em imunidade. Isso aqui é super irrelevante, né? Porque a gente só vai fazer um confronto, né? A gente não vai ver se ele vai fazer vários confrontos. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em imunidade. Então, essa parte do final aqui foi bem inútil, né? Por quê? Porque a gente só vai comparar um jogo, né? Uma batalha. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. Aí eles já falam que o J1 venceu, que a gente leu antes, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então a gente só tem que calcular isso aqui, né? Calcular o ataque do J1 e a defesa do J2. Então, bora lá. Então, o ataque do J1 vai ser o quê? A constante de ataque, que a gente já sabe que é 2. Constante de ataque a gente sabe que é 2. Vezes o seu nível, que a gente sabe que é 4, ao quadrado, né? Ó, porque no ataque, ó, o nível é ao quadrado. No ataque, o nível é ao quadrado. E a experiência é só multiplicar normal. Experiência 5. Então, vamos calcular isso aqui. O ataque do J1 vai dar 2 vezes 16 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 16, 160. É o ataque do J1. Vamos descobrir agora a defesa. A defesa do J2. A defesa do J2 é a constante de defesa, que a gente já sabe que é 1 pelos nossos cálculos, vezes o seu nível, que é 2, vezes a experiência ao quadrado, que é 6. Então, eu sublinho aqui os dois que vão ser elevados ao quadrado. Né? Então, ali fica 1 vezes 2, 2, vezes 36, dá 72. E agora é só a gente fazer, né? 160 menos 72. Né? Então, 160 menos 72, isso dá 88. Então, a diferença é 88, gabarito letra B. Então, gente, como vocês puderam ver, essa aqui é uma questão bem trabalhosa, né? Uma questão bem longa. Sem falar que essas palavras não contribuem muito para a fluidez da questão, né? Nível, experiência,
força de ataque, força de defesa, né? Elas são meio parecidas, a gente pode acabar se confundindo. Mas, no geral, essa questão é muito boa para tu estudar a proporção direta, tá? Para tu pegar essa questão, esmiuçar ela, entender cada pedacinho para te dar uma boa base de proporção direta, porque essa questão exige bastante de proporção direta. Então é muito boa para os teus estudos, tá bom? Mas assim, legal que o Enem quis trazer, né, o contexto dos jogos, né? Porque lembre, né, gente, em todo jogo, né, de computador vai ter matemática por trás, tem proporção direta por trás, tem proporção inversa por trás, né? Então o Enem tentou trazer um pouquinho disso para uma questão, tá? Então comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa questão. Acharam legal, não acharam legal? Gostaram, não gostaram? Acharam fácil, difícil? Comentem aí embaixo que eu vou gostar de ouvir vocês, tá bom? Então um beijão e até a próxima.